O atendimento à população idosa exige, atenção e conhecimento mais especial. Em situações em que há o diagnóstico de problemas neurológicos, esse cuidado é ainda mais delicado, Em Floripa, uma enfermeira se dedica ao tratamento de pessoas com demência e nos mostra que o amor, o afeto são essenciais para atingirmos bons resultados. Alexandre Mendonça. Oi, como é que tu tá? Dormiu bem? Mariana cuida de idosos com demência e conhece bem as necessidades dos pacientes. Toda essa confusão de lembrar e não lembrar, principalmente os compromissos e conversas atuais, para eles é muito confuso. Então a gente sempre procura trabalhar com uma equipe multidisciplinar, tendo neuro, psiquiatra, fono, até mesmo fisioterapeuta, porque a gente conta que no final eles começam, com o agravamento da doença, eles começam a ter a dificuldade de locomoção, e de andar. Então a gente pede que todo esse acompanhamento, esse tratamento, a gente consegue para deixar ele mais confortável. A enfermeira trabalha no Asilo São Joaquim, no centro de Florianópolis, e todo dia ela lida com idosos que já não lembram mais da família ou que esquecem de acontecimentos recentes. Bom dia, tudo bom? A demência mais comum é o Alzheimer, que afeta até 70% dos casos em pessoas com mais de 60 anos. Quando as células nervosas do cérebro sofrem algum dano, elas perdem a capacidade de se comunicar entre si. E isso interfere no pensamento, na memória, no comportamento e até na linguagem. Aqui no Brasil, cerca de 8,5% dos idosos sofrem com a demência. Mas estima-se que esse número seja bem maior, pela dificuldade do diagnóstico. O problema chamou ainda mais atenção depois que o cantor Milton Nascimento, de 82 anos, passou por exames e teve o diagnóstico de demência por corpus de Levy, que é quando o cérebro tem depósitos anormais de proteína, causando problemas cognitivos e até alucinações. O médico psiquiatra João Paulo explica que a família precisa ficar atenta a alguns sintomas para identificar o início da demência. Alguns estudos, na realidade, mostram pessoas acima de 80 anos, chega de 40% a 50% a prevalência de demência nessa população acima de 80 anos. Tem uma questão genética, algumas pessoas têm uma suscetibilidade maior a desenvolver um quadro demencial. E também tem as questões, são os fatores adquiridos, tanto a presença de fatores de risco, que acentuam uma degeneração cerebral, quanto fatores protetores que são ausentes nas pessoas. Um paciente com demência depende de um tratamento especializado, com medicamentos e um local apropriado também, como uma casa de repouso. Aqui a enfermeira controla os horários e as doses dos remédios, mas o cuidado vai além. A gente sempre tenta dar muito mais o amor, o carinho, o afeto, o apoio. Como eu já falei e venho falar de novo, é essa questão emocional, Muitas vezes eles se tornam até agressivos, entendeu? Porque eles têm essa dificuldade de entender que eles já não conseguem mais compreender o dia a dia, o cotidiano, os seus compromissos atuais. Então eles se sentem muitas vezes revoltados. E aí por isso que eu sempre falo nesse suporte emocional. Ainda não se sabe exatamente o que causa os danos no cérebro, mas a medicina tem a receita para manter a mente em funcionamento. Principalmente fazer com que o idoso tenha momentos de lazer, atividade física, e que ele tenha uma funcionalidade sempre preservada. Então, essa questão do idoso sempre estar em grupos, estar fazendo atividades e cuidando da sua saúde física. Então, são os aspectos principais. Chamo muito atenção para a atividade física e atividades sociais, que isso nos mantém o cérebro ativo, funcionante. E mesmo que a doença apague a memória de um idoso, pessoas como a Mariana estão sempre lembrando que é possível continuar vivendo e com qualidade.